Olá, pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios. Número 1. Identifique as seguintes funções como crescente ou decrescente. Não há necessidade de fazer o gráfico, é só olhar a base. Aqui a base é π. Se π é 3,14 aproximadamente, então a base é maior que 1. Então, essa função aqui ela é crescente. Base maior que 1, crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Aqui a minha base é raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Quando você divide por 2, dá 0,7. Então, 0,7 está entre 0 e 1. Ela é decrescente. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Maior que 1, crescente. 0,01, decrescente. 1/5, quando divide 1 por 5, 0,2. Então, está entre 0 e 1, decrescente. Essa última aqui, ó, ela parece ser crescente, mas ela não é, sabe por quê? Porque esse expoente aqui tá negativo. E quando o expoente tá negativo, você tem que inverter a base e trocar os nó do expoente. Então, na verdade, essa base aqui, quando você inverte, fica assim, ó, 1/2 elevado a x positivo. Agora sim que você vai analisar. Então, portanto, ela não é crescente, ela é decrescente. Cuidado, tá, com essa. Então, entenda, você analisa aqui, ó, quando o x for positivo. Então, aqui eu inverti a base, troquei os nó do expoente, então a base é 1/2, 0,5, decrescente. Número 2, a mesma coisa. Ele deu uma função, seja a função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, é correto afirmar que ela é crescente se o a é maior que 1. Então, aqui, ó, é a base, que tem que ser maior que 1 para ela ser crescente. Então, é a alternativa C. Agora, vamos construir o gráfico das seguintes funções. Primeira função, letra A, f de x é igual a 3 elevado a x. Nós já sabemos que a base é 3. Então, essa função aqui, se a base é maior que 1, ela é crescente. Eu já sei, antes de fazer o gráfico. Vou até já escrever aqui, ó. Função crescente. Por quê? Base maior que 1, então crescente. Aí eu atribuí alguns valores aqui, ó. Quem quiser colocar outros valores, eu coloquei -2, -1, 0, 1. Não coloquei o 2, porque senão o gráfico ia ficar muito grande. Mas não quer dizer que esteja errado, tá? Quem fez, tranquilo. -2. Vamos tirar o x aqui e substituir por -2. Vai ser 3 elevado a -2. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, aqui vai ser assim, ó. 3 ao quadrado. Ou então põe 1/3 ao quadrado, que fica a mesma coisa. Aí resolve a potência. 3 ao quadrado é 9, 1/9. Certo? Agora vamos jogar -1 para o x. 3 elevado a -1. Inverte a base e troca o sinal do expoente. 1 sobre 3 elevado a 1. 3 elevado a 1, 3. Então, 1/3. E na hora de marcar lá no gráfico, a gente vai dividir para ficar mais fácil, ó. Quando você divide 1 por 9, você vai encontrar aproximadamente 0,1, tá, gente? É aproximadamente, porque é 0,111, aproximadamente 0,1. 1 dividido por 3 é aproximadamente 0,333. Então, a gente pode usar só uma casa depois da vírgula, tá? É o suficiente para saber onde é que vai ficar. Agora, vamos jogar 0. 3 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é 1. E agora 1. 3 elevado a 1 é 3. Agora é só ir lá no plano cartesiano e ligar os pontos. Primeiro ponto, eu joguei -2 para o x e achei 1/9, que equivale a 0,1 aproximadamente. Então, é só marcar aqui, tá? O -2 para o x está aqui. O 0,1 é bem no comecinho aqui, ó. Eu fiz o meu gráfico até um pouco maior para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui é 1/9. Agora, eu vou pegar -1 e vou ligar com 1/3, que é 0,3. Um pouquinho a mais, antes do meio. A metade é 0,5, então mais um pouquinho aqui. Vou marcar 1/3 aqui. E vou ligar com -1.
Agora eu vou marcar, né? 0 para o x e 1 para o y, é em cima do eixo. Todas essas funções exponenciais desse tipo aqui, que é f de x igual a elevado a x, ela vai passar pelo 0 e 1. Por quê? Porque toda vez que você joga 0 para o x, na potência, todo número elevado a 0 é 1. Então, ela passa por esse ponto. E agora, eu vou ligar 1 do x com 3 do y. Aqui, ó. 1 e 3. Fazer com papel quadriculado ajuda bastante. Se não usar papel quadriculado, use régua, por favor, tá? Aí, depois que você fez isso, é só você vir aqui e ligar os pontos. Formar uma curva. Quem jogou 9 é só marcar lá em cima. Então, tá aqui minha curva, ó. Função crescente, pois a base é maior do que 1. Agora, vamos para o próximo. F de x é igual a 1 meio elevado a x. 1 meio é 0,5. Então, essa função aqui, ela é uma função decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Você já coloca. Vou jogar alguns valores. Coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Essa eu coloquei até o 2, porque não vai ficar tão grande. Menos 2, vamos colocar. Então, vai ficar 1 meio elevado a menos 2. Tá vendo que tem parênteses aqui? Você coloca parênteses aqui também. Se não tiver, não há necessidade. Expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, 2 sobre 1, troca o sinal, fica 2 positivo. Agora, resolve. 2 ao quadrado fica 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4. Então, joguei menos 2, achei 4. Agora, eu vou jogar menos 1. 1 meio elevado a menos 1. Inverte a base. 2 sobre 1 elevado a 1. E agora, resolve a potência. 2 sobre 1 elevado a 1 dá 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é 2. 0. 1 meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Agora, vamos jogar 1. 1 meio elevado a 1. É o próprio 1 meio. E lembrando que 1 meio equivale a quanto? 0,5, tá? Só dividir 1 por 2. Vamos jogar 2. 1 meio ao quadrado. É 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. E 1 dividido por 4 é 0,25, que é a metade da metade. 1 meio representa a metade. 1 quarto representa a metade da metade. Para você marcar, basta você olhar até o 0,2, tá? Não precisa olhar a segunda casa, não. Um pouquinho depois do 0. Agora é só ligar os pontos. Então, vamos começar. Primeiro ponto, eu joguei menos 2 e achei 4. Então, menos 2. Deixa eu ficar bom para vocês aqui. Menos 2 e 4. Menos 2 para o x, 4 para o y. Lembrando que essa daqui ela é decrescente. Ela vai decrescer. Menos 1 para o x e 2 para o y. Então, menos 1 tá aqui, o 2 tá aqui também. Esse gráfico é bom você fazer os espaços maiores, tá, gente? Principalmente porque é da fração, senão fica muito tumultuado. Depois 0 e 1. Essa função exponencial desse tipo que estamos trabalhando, todas vão passar pelo 0 e 1. Depois eu joguei 1 para o x, achei 1 meio. 1 meio equivale a 0,5, está entre o 0 e 1, na metade. Lembra da régua? Entre 0 e 1 tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, na metade. Então, aqui, ó. Aqui é 1 meio. Então, joguei 1, vou ligar 1 com 0,5, que é 1 meio. Depois, eu joguei 2 e achei 1 quarto, que é 0,25. Então, marca aqui, ó, 0,2, um pouquinho depois do 0,2. É mais ou menos aqui, ó, metade da metade, né? Então, 1 quarto. Junto com o 2. Depois que você fez isso, é só vir cá e ligar os pontos, que você tem a sua curva. Isso é uma função exponencial. Lembrando que ela tende a encostar no 0, mas ela não encosta, tá bom, gente? Não encosta. Você acha que ela vai encostar, ela chega próxima, mas ela não vai encostar aqui, porque a base não é 0, né? Função exponencial, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, lembra?
Então, essa função é decrescente. Eu aumentei os valores de x. O que aconteceu com os valores de y? Diminuíram. Por isso também que ela é uma função decrescente. Então, é só isso, gente. Um abraço e até a próxima.